Nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Quero convidá-los a abrir as Escrituras, 14. Nós vamos ler do verso 1 até o versículo 12. Diz assim as Sagradas Escrituras, irmãos. Romanos 14, 1 ao 12. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vamos, presença de Deus, em oração mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Santo Senhor, pelo privilégio de podermos abrir a Tua Palavra e buscarmos nela direção, sabedoria, a fim de podermos viver de fato para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Ensina-nos nas coisas que não são ordenadas pelo Senhor, ensina-nos a ter paciência uns com os outros. Ensina-nos quanto às questões de consciência, ó Deus, e que não leva à quebra da lei do Senhor. Ensina-nos a ter respeito uns pelos outros. É assim que nós vamos crescer, tanto na maturidade quanto no amor. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Entramos numa seara agora, no capítulo 14, que, mais uma vez, o apóstolo Paulo continua mostrando os efeitos da obra da graça no trato uns para com os outros, como um irmão deve lidar com outro irmão. Lembre-se que o fundamento e o ponto em questão aqui para o apóstolo Paulo é que o evangelho que nos redimiu, o Espírito Santo que habita em nós, nos conduz à obediência à lei, ao amor à lei de Deus e a termos prazer naquilo que o Senhor ensina. Por outro lado, o apóstolo então vai tratar agora daquilo que é próprio da consciência de cada um, mas que não há no fazer ou não fazer quebra da lei de Deus. E que eu não posso levar ninguém a ter a sua consciência ferida simplesmente porque pensa diferente em algumas áreas específicas. O grande ponto é que Paulo agora entra para descrever que aquilo que Cristo fez por nós
ele se tornou senhor daqueles que ele salvou, então eu não sou senhor deles, nem da consciência deles. Então eu não posso, de forma alguma, levar alguém a ter a sua consciência ferida naquilo que Deus não trouxe ordenação direta para aquele assunto. E que você praticar uma coisa ou outra não é necessariamente pecado. É verdade que há fraqueza de um aspecto, e a fraqueza precisa amadurecer. É óbvio que o crente que é mais fraco, ele tende a amadurecer. Mas eu não vou levá-lo à maturidade simplesmente por questões e debates. Eu vou levá-lo à maturidade pelo amor. Esse é o grande ponto que Paulo passa a tratar aqui no texto. Como eu amadureço a vida daqueles que são mais fracos. Importante pensar que Paulo está incluído aqui no grupo daqueles que são chamados de fortes. Porque no capítulo 15, se você continuar comigo no texto de Romanos, ele diz assim, o capítulo 15, logo no início ele fala, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Nós que somos fortes. Então Paulo aqui, ele se inclui naqueles que são chamados fortes, os que têm entendimento, enquanto que ele está falando daqueles que são fracos. Os débeis são crentes no Senhor, foram redimidos pelo Senhor, mas eles não têm ainda o entendimento a ponto de avançar em algumas áreas. A maneira de lidar com isso não é simplesmente discutir, mas mostrar o outro lado. Interessante que no início do capítulo, e esse é o ponto em questão de Paulo agora, como eu lido com esse irmão e quais são os problemas que ele enfrenta. No verso 1 do capítulo que nós acabamos de ler, do 14, Paulo diz assim, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. É importante olhar aquilo que Paulo diz, não para discutir opiniões. Outra expressão, acolhei ao débil. Lembra que o débil aqui é o fraco. Em outras traduções colocam exatamente os fracos. E ele usa essa expressão, ao débil na fé. É claro que esse precisa amadurecer. É claro que esse precisa avançar. Mas como que eu lido com um irmão que é fraco na fé? Qual é a maneira de tratar com esse irmão? O fundamento e o ponto central está a partir do verso 4. Esse é o argumento. Ele vai falar dos problemas até o 3 e do 4, a razão e o modo de tratar com o tema. No finalzinho do 3, ele diz assim, ele termina o 3, porque Deus o acolheu. Perceba, ele termina o verso 3 dizendo, porque Deus o acolheu. O verso 1, ele diz, acolhei. E então eu posso dizer, porque Deus o acolheu. Você entende? Quando eu rejeito esse irmão, eu não estou simplesmente mostrando maturidade na minha fé. O que eu estou dizendo a ele é o seguinte, eu rejeito a obra de Cristo. Se Cristo o acolheu, se Deus o acolheu em Cristo, e eu o rejeito, porque ele é fraco na fé, e aí isso me faz entender que o que Paulo está defendendo aqui não é em nada parecido com aquilo que naturalmente alguém possa pensar. É alguém que vive em um determinado pecado e é fraco, precisa de ajuda, não é isso que ele está tratando aqui. Ele está falando de vida de iniquidade, de vida de pecado. Então, o fraco na fé é a pessoa que teme ao Senhor, mas ele foi salvo, mas ele vive na imundície do pecado. Então, não é esse débil na fé que ele está dizendo. Ele está falando aqui de uma prática, de um entendimento. E ele divide esse entendimento de duas formas, comida e dias. Ele divide comida e dias. É só você olhar comigo mais uma vez no início do texto, no verso 2 do capítulo 14, ele fala, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Então, imagina aqui o vegetariano, esse é o débil, não é? Só para deixar claro. Né? Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Porque não é simplesmente comer legumes para ter saúde, não, é religiosamente. É porque um vai dizer, não, porque lá na criação o homem não comia carne, só comia ervas. Então, logo, agora devemos comer só planta.
não é? O boi que nós gostamos também só come planta, não é? Mas perceba que na cabeça do indivíduo ele vai buscar um argumento teológico para praticar isso. E ele acha que deve ser assim. O outro que quer só comer carne argumenta por outras vias. Olha, está vendo, depois da queda, Deus deu agora o animal para ele comer. Entende? Eu preciso de argumento teológico para entender que agora tudo me foi dado. E eu preciso fazer isso com moderação. Mas não criar uma regra para esse fim. Mas aqui vem outro ponto. Preste atenção no argumento de Paulo. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Agora o 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Ora, Paulo aqui entra numa seara que muita gente também vai levar para outro extremo. Primeiro, quando começa a ler os débeis, começa a imaginar que ele está falando dos que estão vivendo em pecado, vamos suportar o pecado de cada um. Não é isso que ele está falando. O que ele está tratando aqui é a aplicação da salvação. Preste atenção nesse detalhe que é fundamental para nós entendermos essa diferença que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo provavelmente está descrevendo aqui o que aconteceu no passado em Roma. Quando os judeus foram tirados daqui, só os gentios conheceram o evangelho, pregavam o evangelho, e foram salvos nessa época. Depois os judeus voltam e chegam na igreja e querem então implementar as práticas judaicas, a dieta judaica. E essa dieta judaica envolve aquilo que se chama de comida pura, comida santa, não é? Que são coisas específicas judaicas. E o apóstolo Paulo vai e diz, isso não tem efeito nenhum. Comer isso ou não comer não é demonstração nenhuma de que você é salvo ou não é salvo. Os dias, quais são os dias? Ele não está se referindo à guarda do dia do Senhor. O que ele está se referindo aqui categoricamente, irmãos, são as datas das festas judaicas. Se o judeu na sinagoga quer continuar praticando isso, problema nenhum. O ponto é, isso aqui não tem obrigação. Você não pode dizer que o outro irmão deve fazer. E quanto ao dia do Senhor? O que está em jogo aqui? Por que eu digo que não é o dia do Senhor? Porque Paulo não fala dessa forma quando diz do dia do Senhor. Por exemplo, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 16, veja que a linguagem que Paulo utiliza é exatamente outra linguagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Versículo 1, 2. 1 Coríntios 16. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas. Não é a linguagem de Romanos. Se quiser, se não quiser, ele diz, eu ordenei, entende, irmãos, às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. No primeiro dia da semana. Eu ordenei isso. Paulo aqui não está argumentando contra o seu próprio argumento. Porque ele está falando de duas coisas diferentes. Há uma lei moral aqui. O dia do Senhor é uma lei moral. Há um princípio moral que está na criação. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Esse é um princípio moral. Então, até a ressurreição de Cristo era o sábado. Depois da ressurreição de Cristo em diante, é o primeiro dia da semana. Essa é a ordem do Senhor. Ele ordena isso. Então, Paulo agora fala, eu ordenei as igrejas. Se isso fosse algo simplesmente de convicção pessoal, Paulo diria, irmãos, eu aconselho vocês, quem sabe é melhor assim.
Como ele fala lá em Romanos, se comer, se não comer, o dia, outro dia. Então ele não está falando desse dia aqui. Porque quanto ao dia do Senhor, ele ordena. Quanto aos outros dias, não é assim. Não se trata da mesma coisa, são coisas diferentes. Outra coisa importante para nós frisarmos aqui, para que você entenda o que Paulo está fazendo com esse tema. Há uma diferença entre o que ele está dizendo aqui e o que ele diz aos Gálatas. Porque alguém pode imaginar, o apóstolo Paulo chegou à igreja da Galácia e disse: irmãos, eu percebi que tem alguns irmãos aqui na igreja que estão ensinando que Jesus Cristo salva, que Ele é Redentor, que Ele é o Salvador, mas que precisa acrescentar a circuncisão à obra de Cristo. Então, se não circuncidar, a pessoa não é salva. Paulo disse: isto é maldição. Não é cada um pensa o que quer sobre o Evangelho. Isso é uma questão que não tem negócio. Não há acordo aqui. Se você acrescentar alguma coisa ao Evangelho de Cristo, isso é maldição. Se você falar, Cristo me salva, mas não sozinho, eu preciso fazer mais alguma coisa além dele, maldição. Anátema, linguagem de Paulo aos Gálatas. Porque são coisas distintas. Ele não está dizendo, ora, a doutrina da justificação pela fé, que ele defendeu no capítulo 4 e 5 da carta aos Romanos, essa doutrina, ela não é agora por um simples capricho de Paulo, dizer, não, se você acha que você é justificado pela obra de Cristo somente, tudo bem. Se você acha que você não é justificado pela obra de Cristo também, não tem problema. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando de questões outras, questões externas, questões que nós podemos conviver, que mostra a fragilidade de alguns, é verdade, mas que não significam que eles não estejam em Cristo. São coisas distintas que ele fala aqui. É interessante que o que ele vai dizer na carta aos Coríntios, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 8, queria que você voltasse com esse texto comigo. Perceba que ele vai tratar de um tema, é um assunto um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Ele diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1 em diante. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. E é esse o ponto aqui. Veja, alguém julga saber alguma coisa, mas ainda não aprendeu como convém saber. Paulo está dizendo, existe o saber e existe o saber saber. Você não sabe saber. Você não sabe como saber. Você não tem entendimento como saber. Você conhece, mas você não sabe como conhecer. Ele está falando de um outro patamar. Não é apenas a informação, não é apenas a lógica do argumento. Ele diz, vocês ainda não sabem como devem saber. Na continuidade do texto ele diz, no tocante, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos, e aqui veja que o verbo saber é repetido várias vezes, né? O saber, saber. Agora, nós, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Veja, nós sabemos disso. O ídolo não é nada, e há um só Deus no mundo, nós sabemos disso. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele.
Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Que conhecimento, irmão? Não é o conhecimento de que há um só Deus, Salvador e Redentor. Que conhecimento? Porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Eles ainda têm dificuldade, eles sabem, creram, mas ainda têm dificuldade. Comer carne sacrificada a ídolo fere a consciência deles. Então, se ele vê você forte, comendo, a consciência dele é ferida. Eu como por quê? Porque eu sei. O outro não come porque é fraco. O que é que eu faço? Você ainda não sabe como convém saber. Ame ao seu irmão. Há uma coisa interessante aqui no texto, nos versos anteriores, que Paulo diz: se nós amamos a Deus, nós somos conhecidos dele. Se nós conhecemos, nós demonstramos o que sabemos sobre algum conteúdo teológico. Se nós amamos, nós não demonstramos apenas que sabemos, mas que sabemos usar o conhecimento. Perceba, eu sei como saber. Eu não preciso ferir a consciência do meu irmão. Ele precisa ser ajudado, eu preciso ensiná-lo, eu preciso abrir a Bíblia com ele, eu preciso instruí-lo para que ele amadureça. Mas não vou fazer isso com escândalo, nem vou fazer isso com contendas teológicas. Eu vou fazer isso dizendo, mesmo sabendo de tudo isso, eu não vou comer. Porque eu amo ao Senhor. Ainda nós sabemos. Perceba que Paulo, nesse caso, irmãos, ele está tratando de uma percepção que pode até ser parecida com aquela de Romanos, mas certamente é distinta daquela de Gálatas. O acréscimo que se faz aos Gálatas é chamado de outro evangelho. O que é exatamente que distingue o que acontece em Romanos do que acontece em Gálatas? Qual é a diferença central? A diferença central é a seguinte: todos aqui estão vindo de um princípio claro, de Romanos 1 até Romanos 11, em que Deus revela que tanto judeus como gentios estão encerrados no pecado, e que todos carecem da glória de Deus, e que são justificados apenas em Cristo, e que precisam da santificação que vem de Cristo, e que são adotados como filhos de Deus em Cristo, pelo Espírito que vai habitar neles, e que agora já não há nenhuma condenação porque estão em Cristo. Então, todos eles têm essa consciência, todos sabem, todos estão firmes nisso, mas uns ainda não conseguiram aplicar, e aí eles acham que isso é uma forma de viver o evangelho. Eles dizem, então, isso tem que ser, é dessa maneira, é comendo isso, é não comendo aquilo. Isso não é, ele não está acrescentando a obra de Cristo. O que ele está fazendo é, eu estou expressando o evangelho de forma errada. Então, ele é fraco. Paulo não está dizendo que ele é forte, Paulo não está dizendo que ele está certo, Paulo está dizendo, ele é fraco. Mas o que eu tenho de dizer, eu tenho que entender é, isso não vai ter efeito nenhum. Bato na tecla mais uma vez, porque às vezes a gente ouve uma coisa e entende outra. Não se trata aqui de pecado, e dizendo, então você é fraco porque vive no pecado. Não é isso que ele está tratando. Não se trata do que acontece na igreja dos Gálatas. Não é isso que está acontecendo aqui. Ele está descrevendo aspectos gerais que podem ser praticados. Está errado ou não está errado, indiferente, que são coisas de fato indiferentes, e que
Alguém julga que por fazer aquilo é mais santo do que o outro. Ou por não fazer aquilo é mais santo do que o que faz. Por comer carne vermelha, ele diz, eu sou mais santo do que você. E outro, por comer só legumes, diz, eu sou mais santo que você. Você percebe uma implicação que revela fragilidade, mas não revela impiedade, outro evangelho ou coisa dessa natureza. Revela fragilidade. Como é que eu consigo viver numa situação como essa, irmãos? Como é possível viver assim? Numa realidade como essa? Como é que eu tenho paz? Aí Paulo vai me argumentar, vai me conceder os argumentos, que estão todos nos capítulos iniciais de Romanos. Os argumentos são os seguintes, voltemos ao texto de Romanos, mais uma vez, capítulo 14. Preste atenção nas palavras de Paulo, a partir da parte B, do finalzinho do verso 3, ele diz, do 3 em diante, porque os magistrados, 14 em diante, desculpa, eu li o 13. O 14 a partir do 3, ele diz assim, quem come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. A primeira coisa que Paulo vai estabelecer, acolha o débil, porque Deus o acolheu. Você sabe como nós todos éramos quando fomos salvos? Débeis. Romanos 5. Não se canse de ler a Bíblia comigo. Romanos 5, preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, débeis, morreu a seu tempo pelos ímpios. Você sabe quando eu fui acolhido? Quando eu era fraco. Agora ele diz, acolha o fraco. Não rejeite o teu irmão que é fraco. Você que é forte, acolha o fraco. O apóstolo Paulo, ele pega o evangelho que foi aplicado nos capítulos iniciais e estabelece o argumento na sua inteireza. Porque Deus o acolheu, verso 4. Então ele passa a perguntar, quem és tu que julgas o servo alheio? Você não é senhor da consciência dele. Ele não é teu servo. Ele é servo de Cristo. Não fira a consciência dele com aquilo que Cristo, o Senhor da igreja, claramente ordenou. Não fira sem isso. Não fira sem a verdade. Não fira sem a palavra de Deus. É meu papel como pregador ferir a sua consciência com a palavra de Deus. Mas não é meu papel como pregador ferir tua consciência com regras pessoais. Faz isso, faz aquilo, come isso, não veste aquilo, ponha tal roupa, experimenta tal modelo de roupa. Moderação, verdade, estilo, beleza, geral é um conceito, isso é um conceito claro e geral. Mas eu não tenho uma loja que eu compre o modelo para os crentes, é só lá que a gente compra. Há um conceito claro, eu não posso. Quem és tu que julgas o servo alheio? Você sabe quem é que mantém o servo em pé, irmãos? De pé. É o Senhor, ele diz. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Ele é fraco,
Mas você sabe por que ele vai ficar de pé? Porque o Senhor dele é poderoso para mantê-lo de pé. O argumento continua. Depois de ele falar do dia, não é? Na sequência, quem distingue entre dia e dia, ele vai na sequência, mas aí ele diz, o Senhor, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graça a Deus. Perceba, tudo o que você faz, seja uma coisa ou outra, você faz porque recebe de Deus, você é grato a Deus, e você faz para Deus. E ele continua, porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Então, tudo que nós fazemos para o nosso Mestre, para o nosso Senhor, que é Cristo. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ninguém nos separará. Perceba, não acrescente nada à obra de Cristo. Mas também não separe ninguém de Cristo, quando ele disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não separe-os de Cristo por suas regras pessoais. Você não deve fazer isso. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Você não vai dar conta dos outros. Você não é senhor dos outros. Você vai prestar contas de si mesmo a Deus. Por que julgas a teu irmão? Que expressão extraordinária essa aqui, irmãos. Acolha o débil. Agora Paulo diz, ele é teu irmão. Você imagina que lá no fim da história, no dia que o Senhor Jesus Cristo foi julgar os homens, Mateus 25 descreve aquele grande dia, glorioso dia do julgamento. Então chegam as pessoas dizendo, em teu nome, Senhor, e, Senhor, como nós fizemos isso? Como nós te vimos nu e não te acudimos? Como nós te vimos com fome e não te demos de comer? Ele diz, quando fizeres isto a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Você sabe o que é isso, irmão? O que ele fez foi pelos seus. E quando eu faço isso aos meus irmãos, eu faço isso a Cristo. Você entende a linguagem? Ao meu irmão. A fragilidade dele não o torna meu inimigo, porque o que fazia dele meu inimigo era o que me fazia inimigo de Deus, o pecado. E Cristo levou o meu pecado e o pecado dele sobre si. Agora ele é meu irmão. É meu irmão. Nós somos posse do Senhor. Essa verdade nos leva até, irmãos, a glorificar Deus na nossa própria morte.
Se vivemos para Ele, vivemos. Se morremos para Ele, morremos. Você lembra lá do texto de Atos, no capítulo 7, versos 59 a 60, quando o texto descreve o momento em que Estevão vai ser apedrejado, e eles apedrejaram Estevão, e ele chamou, ele invocou ao Senhor e disse, perceba que coisa impressionante, ele invocou a Deus e disse, Senhor Jesus, receba meu espírito. E ele se ajoelhou e clamou em alta voz, Senhor, não impute esse pecado a eles. Quando ele terminou de dizer isso, ele caiu. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Porque nós somos do Senhor. Ele é o Senhor da minha consciência. Não há outro que tome o lugar dele. Na sequência, o apóstolo Paulo diz no verso 12, preste atenção, irmãos, no versículo 11 e 12, por minha vida, não é? No 10 e diante, tu, porém, porque julgas teu irmão, e porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Fomos aceitos por ele. Aceite o seu irmão. Cristo morreu e ressuscitou. Nós vivemos e morremos para o Senhor. Ele julga. Não sou eu o juiz do meu irmão. Não sou eu o juiz do meu irmão. Interessante porque... Por que ele faz isso? Só olhe para o texto, irmãos. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Há um só juiz. Se eu julgo a meu irmão por essas questões que o texto está tratando aqui, eu nego o Evangelho. É o que Paulo está dizendo. É uma negação prática do próprio Evangelho. Porque eu não creio que todos nós seremos julgados por Cristo. Eu julgo a meu irmão. Esse julgamento, é interessante essa expressão que Paulo utiliza, tribunal de Deus. O Senhor, ele vai e cita, né, lá em Isaías 45, verso 23, ele assume que Cristo é Yahvé, o Senhor e Deus. É só você olhar para a citação que nós temos aqui, Isaías 45, abra sua Bíblia lá comigo, veja o que o texto diz, versos 21 a 25, preste atenção nas palavras do profeta, declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Entende? Aqui a palavra Senhor é Yahvé, é o tetragrama, é o nome de Deus pactual. Porventura não fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
Por mim mesmo tenho jurado, na minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força, até ele virão e serão envergonhados todos que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Perceba que esse texto aqui é citado lá no texto de Efésios, quando Paulo está, em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 6, quando ele descreve Cristo vindo da glória, sendo servo e morrendo a morte de cruz, e depois o texto dizendo: Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará diante dele, e toda a língua confessará que ele é Senhor. É uma citação direta de Isaías. Ele está falando de Cristo, e se você olhar direito no texto de Isaías, ele diz: eu sou Deus, eu sou o Senhor. É por isso que Isaías começa afirmando ali: ele não é Deus por usurpação, ele é Deus por natureza, mas ele se fez servo, e ele voltará para julgar. Não há ninguém que julgue o seu povo, senão o Senhor. Entenda, irmãos, aqui não há uma condenação no ato de julgamento na igreja, no ato de condenar alguém num tribunal. Não é nada disso que é condenado aqui, porque se houve uma quebra da lei, uma quebra do mandamento do Senhor, é necessário que haja disciplina, tendo arrependimento, restauração. É óbvio que isso é feito na igreja, e julgamento é bíblico e tem de ser feito. O que está sendo tratado aqui é quando eu julgo não segundo o que Deus ordenou, porque isso aqui é indiferente. A fraqueza do meu irmão não significa que eu tenho autoridade para criar uma lei e condená-lo por causa disso, porque come legume ou porque não come legume, porque come carne ou porque não come carne, porque celebra um dia ou porque não celebra um dia. Mas se nós não guardamos o dia do Senhor, nós somos condenados e somos chamados e advertidos, porque é a lei de Deus. Mas as outros dias, por que nós devemos criar tanto celeuma no nosso meio? Cristo é Yahvé, o juiz de toda a terra. Ninguém julgará, senão Ele mesmo. Se Ele é o Senhor e Ele é o juiz, por que eu quero assumir o papel de Cristo, julgando a meus irmãos naquilo que é indiferente? Porque eu criei leis que não são as leis de Cristo. Eu criei regras que não são as regras de Cristo. Eu me tornei o próprio Evangelho. Nós podemos dizer, a nível de aplicação dessas verdades aqui, irmãos, nós deveríamos, como igreja, repreender pecados e rebeliões claras contra a lei de Deus. A igreja não pode tratar pecado contra a quebra da lei de Deus, que é pecado, como sendo algo simplesmente porque ele é fraco ou porque ele não é tão firme assim. Nós podemos até no julgamento atenuar a pena. Por exemplo, se é um pastor que comete um determinado pecado, ele só tem agravantes, ele não tem atenuantes. Ele conhece a palavra, ele é instruído na verdade, ele tem ensinado à igreja essas verdades. Se ele cai, a pena dele é maior. Um irmão que começou a caminhada cristã agora, ele comete o mesmo pecado que um pastor, ele vai ser disciplinado também como pastor, mas ele tem atenuantes. Ele começou a caminhada agora,
ele não tem tanto conhecimento, a família dele não o instruiu na verdade, ele está aprendendo o caminho do Senhor, ele vai ser disciplinado, mas a pena dele não é mais amena do que a do pastor. Entretanto, nenhum pecado, nenhuma rebelião deve ficar sem ser tratado na igreja, nem na nossa vida, nem na igreja. Nós precisamos, irmãos, por outro lado, exercer cuidado com aqueles que são jovens na fé, que precisam de encorajamento nos caminhos do Senhor, ao invés de ficarmos falando de cada defeito deles. O indivíduo começa a caminhada, e qualquer coisa que ele faz de errado, você mete o dedo na ferida, mete o dedo na ferida, e você só vive falando e falando. Você não encoraja, você não anima. Nós não deveríamos, mesmo quando se tratar daquilo que é pecado. Acontece que alguns irmãos, antes de serem tratados com mais severidade no que diz respeito ao dia do Senhor, nós começamos a exortá-los dizendo, quando eu vou a casa ou quando eu chamo para conversar, eu começo dizendo, eu queria encorajar o irmão a buscar ter prazer no santo dia do Senhor. Eu tenho visto que o irmão não tem vindo à igreja, que o irmão não tem vindo à casa do Senhor. Meu desejo é animá-lo, é que ele tenha alegria nisso. Caso isso não aconteça, nós vamos mudando o tom, a ordem, os princípios, tudo com o objetivo de salvar a alma dele. Mas nós deveríamos, irmãos, ter cuidado para não ficarmos reclamando de tudo que surge na vida de alguém por causa da ignorância. Porque eles têm uma consciência ainda não muito clara das coisas e toda hora ficar reclamando daquilo. Preste atenção, irmãos. O que é ensinado aqui pelo apóstolo Paulo não é em nada alguma coisa que se diz respeito contrário à santidade. Pelo contrário, é o exercício da santidade. Você entende isso? Quando o forte trata o fraco assim, não é fraqueza, é santidade, é amor. Porque para muitos ser forte é oprimir os mínimos problemas de cada um. Não funciona. A essência da santidade é o amor. Quantos problemas como igreja nós enfrentamos hoje, irmãos? Por coisas e questões que não são ordenadas na Escritura. E que nós fazemos guerras por elas. Qual é o dia, qual é o ano que um jovem deve começar a namorar? Aí faz uma lista e diz, 25 anos. Vou oprimir a igreja com isso. Os pais têm liberdade de criar os seus filhos. A igreja só vai se meter nisso se houver quebra da lei de Deus. Você não deve oprimir os outros com as suas regras pessoais. Nunca faça isso. A igreja só se mete naquilo que a quebra de lei ou que a palavra de Deus está sendo envergonhada no modo de vida dos membros. Quando busca orientação, se orienta, se instrui. Homeschooling, escola cristã. Quem não faz homeschooling está no pecado, é inimigo do Evangelho. Quem não põe o filho numa escola cristã é inimigo do Evangelho. E aí eu começo a criar regras.
Não. É bom, é importantíssimo que os pais assumam o controle da educação dos seus filhos. Já passou da época. Mas não crie regra para os outros que Deus não deu para todo mundo. Os princípios da Bíblia, utilize-os, mas não crie regras para todo mundo. Não fira a consciência dos outros com aquilo que não é bíblico. Nós precisamos. Qual é o sistema de governo? Os mais eruditos dizem monarquia. Outros dizem república, outros dizem presidencialismo, outros falam parlamentarismo, semi-presidencialismo. A gente começa uma guerra e cada um quer argumentar para dizer, essa é a verdade. A gente divide igreja, parte relacionamentos. É bom ter uma opinião, é bom conversar sobre isso, é bom abrir a Bíblia, é bom ser maduro para falar sobre essas coisas, sem problema nenhum. Mas não crie regras que Deus não estabeleceu. Não seja senhor da consciência dos outros. Onde a igreja entra, os pais que não cuidam dos seus filhos, que entregam para a educação secular e dizem, eu não estou nem aí, eu não instruo meu filho, eu não leio a Bíblia com ele, eu não sei o que ele está lendo na escola, eu não acompanho, eu não vou, eu não sei de nada. Isso é pecado, isso a igreja tem de se meter. Quando nós sabemos de tudo isso e vivemos em unidade, nós vivemos por uma razão. O fraco foi acolhido. Então, nós fomos acolhidos quando éramos fracos. Nós precisamos agora viver em harmonia com diferenças que são possíveis de se viver. São verdades e fundamentos que a igreja, que Paulo está nos ensinando por uma razão tão simples, irmãos. Para que nenhuma dessas coisas que nós estamos falando aqui, elas se tornem o fundamento da igreja. Paulo disse, Cristo morreu pelos seus. Ele nos acolheu, Ele morreu e ressuscitou, Ele vai julgar, Ele é Senhor da nossa consciência. Tudo isso aqui é o centro, é o fundamento do Evangelho. E a partir dessa verdade, nós vamos continuar vivendo segundo o que Ele nos ensina na sua palavra. Na sua palavra. Para que naquele dia, irmãos, nós possamos saber dessa verdade. Quando ainda éramos fracos, Ele nos salvou. Ora, toda a ordem dada aqui foi feita pelo Senhor. Paulo disse que nós devemos pagar os nossos tributos. A Bíblia diz que Jesus pagou os tributos. A Bíblia diz que nós devemos dar de comer ao nosso inimigo que tem fome. Cristo deu de comer a Judas, que o traiu à morte. Paulo diz, acolha. Nós somos acolhidos em Cristo. Tudo o que Ele nos ordena fazer, Ele fez primeiro por nós. E é nele que nós encontraremos condições de viver esse Evangelho. É nele que nós conseguiremos viver esse verdadeiro amor. Quem és tu que julgas o servo alheio?
ele não é teu servo. Nós somos servos de Cristo, nosso Senhor. Vamos curvar nossa cabeça e adorar o Senhor, irmãos, em oração. Ó Senhor Deus, nós rogamos ao Senhor que nos ajude no modo de viver, nas coisas que são indiferentes na nossa caminhada. Nos socorra, Senhor, porque nós vamos criando regras para nós mesmos, que têm até princípios bíblicos em muitas coisas, e nós nos tornamos senhores da consciência dos outros. Ajuda-nos, Senhor, em todas as coisas, a sabermos que nós somos servos do Senhor, e que o que Cristo fez por nós não pode ser perturbado pelas separações e desavenças e conflitos e distúrbios com coisas indiferentes no meio da igreja. Que não venhamos, ó Deus, a apartar de Cristo por meio dessas coisas aqueles por quem Cristo morreu. Ajuda-nos para que no tempo certo possamos, à luz da palavra, conversando sobre essas coisas, encontrar, Senhor Deus, caminhos para que o fraco se torne forte. E forte para poder amar aos fracos, como fomos amados quando éramos fracos e não podíamos salvar a nós mesmos. Santifica a tua igreja, Senhor. Concede amor ao nosso coração para amarmos uns aos outros de verdade. E em tudo, Senhor, seja comendo ou não comendo, nós possamos buscar a glória do Senhor tão somente. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.